Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional. Vamos nos colocar na presença de Deus, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que tem feito na nossa vida. Deus é bom demais. Eu quero agradecer a Deus por ter restaurado a minha energia, restaurado a minha vida, restaurado a minha alma, através do culto de ontem, fortalecido o meu corpo, limpado tudo que estava no meu campo espiritual, tudo que estava aí e que eu nem sei. O Senhor Jesus é uma bênção, é um ótimo mestre, é um ótimo Senhor. Não tem igual o que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida. Eu oro nesse momento pela vida de quem estiver assistindo essa live, para que o Senhor também restaure o coração, a mente dessas pessoas, Pai. Se for possível, restaurar até mesmo dentro desse devocional aqueles que quebrantarem, aqueles que quiserem ter um momento contigo, Senhor. Toca o coração deles, porque a carne ela é enganosa mesmo, a mente, o nosso discernimento humano é enganoso. A gente começa a se encher de autoconfiança, a se achar que sabe o que é bom para nós mesmos, a achar que temos condição de decidir o que é proveitoso, mas só quando estamos na Tua presença vemos que estamos enganados. Portanto, é necessário que busquemos a Tua presença na tristeza, na alegria, no estar bem e no não estar, para que o Senhor esteja sempre corrigindo-nos, enfatizando, fortalecendo, testificando e aquilo que é espírito em nós. Porque senão a gente vai todo dia mudando um pouquinho a rota, afastando um pouquinho de Ti, afastando um pouquinho e tornando-nos mais de nós mesmos. E isso gera fracasso, isso gera dor, isso gera doença. Eu quero colocar na presença as pessoas com quem me importo agora. Peço que você faça o mesmo, amado. Colocar na presença de Deus as pessoas com quem me importo, para que o Senhor possa tocar o espírito dessas pessoas, se elas não o estão buscando, se elas não estão quebrantando, se elas não estão tendo momentos de desabafo, de confissão contigo, Senhor. Nós oramos por elas, nós pedimos por elas, nós colocamos essas pessoas na Tua presença, colocamos a nossa família na Tua presença, os nossos irmãos na Tua presença, nós colocamos todos aqueles que precisam de Ti, em nome do Senhor Jesus, Papai. Amém, Cristo. Nós pedimos ao Senhor hoje uma palavra que seja uma palavra proveitosa ao nosso momento, aquilo que estamos passando, Senhor. Pedimos também que o Senhor afaste as influências negativas, os demônios, as potestades, os principados, que caia por terra agora a interferência desses seres, não só sobre nós, Pai, porque às vezes o Senhor está conosco, mas sobre quem a gente se importa, porque é muito difícil assistir os nossos irmãos sendo sufocados por essas potestades. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. Amém, Pai. Respira fundo. Vamos entrando nesse campo, nesse novo lugar, nesse espaço que nós estamos aqui, pedindo ao Senhor que nos dê uma palavra, uma revelação, um lugar que converse com a gente, um lugar que converse com a nossa alma, um lugar que converse com o nosso coração, um lugar que converse e nos direcione na vida, na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá, então. Bom, nós vamos de Mateus 11, tá? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma aprendida aqui, o que o Senhor tem a nos ensinar no nosso espírito através dessa palavra maravilhosa. Pode ser? Então vamos lá. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a seguinte coisa a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver, um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios, então me digam o que esperavam ver. Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas diziam: aqui está o mensageiro
Disse Deus: eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é a verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino dos céus é maior do que ele. Feche os seus olhos. Permita que essa palavra penetre fundo no seu corpo, na sua carne, nos seus ossos. Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a verter sobre nós essa palavra profunda, para que ela transborde, atravesse o nosso discernimento, não para nos ferir, mas para nos ensinar, Senhor. Que essa palavra atravesse os nossos corpos, as nossas células, o nosso discernimento humano, o nosso entendimento carnal, até alcançar o âmago, o ápice, o epicentro da nossa existência. Amém. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, dando testemunho do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande ser discípulo de Jesus. Eu espero que você sinta isso também. E está tudo bem também se não estiver sentindo. Eu acho que é um processo pelo qual a gente vai passando até chegar nesse lugar. A gente tem muito amor e vontade que as pessoas vejam. Você quer que a pessoa viva aquilo que você está vivendo, você quer que a pessoa conheça aquilo que é bom. E isso é uma coisa que dá testemunho sobre a natureza do ser humano. O ser humano tem uma vontade de espalhar aquilo que ele conhece, que ele acha que vai ajudar alguém. Nós temos essa empatia dentro de nós, vamos falar disso, né? Isso vai ajudar as pessoas, isso vai ajudar a sociedade. A gente está sempre querendo ajudar os nossos parentes, a gente está sempre querendo ajudar as pessoas, seja com ideias, seja com ações. E às vezes até mesmo nas coisas desviadas, as pessoas no fundo elas têm uma crença, uma intenção de que aquilo é bom, de que aquilo vai ajudar alguém, não é? Então, quando nós estamos dentro dessa intenção de ajudar as pessoas, de compreender o que está acontecendo, às vezes a gente comete um pequeno deslize, vamos chamar assim, que é de derramar essa mesma instância, essa mesma intenção para as coisas de Deus, né? E aí a gente às vezes quer ajudar Deus. Isso acontece muitas vezes dentro do Evangelho. Tem muitas passagens que tratam dessa vontade humana de ajudar Deus. Eu vou ajudar Deus com as minhas ideias. E eu chamo isso de um lugar, assim, dentro da terapia ou de outros lugares quando eu estou interagindo com as pessoas, eu chamo isso de uma inocência perigosa. Por quê? E eu considero essa inocência perigosa, eu considero ela uma das piores armadilhas para tirar alguém de um caminho de ascensão e de crescimento. Porque é aquele lugar, por exemplo, que diz assim, tudo é de Deus, Deus quis assim, pois é, né? Eu acho que era para ser assim, então não vou. Isso aí é uma inocência perigosa. A inocência perigosa é uma inocência passional, passiva, que vai dizendo assim, remediando com muita rapidez as coisas, sem a inocência perigosa, ela é perversa, né? Então ela não deixa algumas coisas chegar lá no que liberta. Então ela é muito rápida, ela responde rápido, ela diz, melhor se fosse assim. Vamos lá. Respira fundo, para você saber se isso está atrapalhando você. A inocência perigosa é aquilo que você gostaria que acontecesse e não necessariamente o que vai acontecer. Então a inocência perigosa, ela vai terminar, ela precisa terminar, ela vai cair por terra, mas ela é uma esperança em uma coisa que talvez no seu discernimento seria mais confortável se acontecesse daquela forma. Por quê? Porque vai doer menos, vai te gerar menos esforço. Então, João está preso e ele está premeditando que o negócio pro lado dele vai ficar pior do que ele imaginava. Na carne ele já está com medo. E essas são as horas que essa inocência fica ainda mais agressiva, mais perversa. E fecha os olhos, fecha os ouvidos. Não, isso não está acontecendo. A gente vai ver muito ainda essa inocência sendo desmascarada por eventos grandes, que são as coisas decepcionantes. Então você tem admiração muito grande pelo seu pai, aí descobre que seu pai tem erros muito complexos. Você nega aquilo.
Você nega, não, meu pai não é assim. Você vê isso com quem admira líderes políticos. Não, meu líder não comete erros. Aí você faz vista grossa, transforma a pessoa num ídolo. Então isso também é uma característica do ser humano. A gente nega a realidade e a gente quer fazer as pessoas que a gente admira caberem nas nossas expectativas. A gente quer que elas legalizem e validem a nossa consciência. A gente quer participar, a gente quer dizer assim, não, eu já sei o suficiente, o meu mestre agora, vai mestre, me aprova, me promove. Onde eu quero chegar com tudo isso? João Batista sendo quem é. João Batista sendo quem é, e Jesus testifica a importância de João Batista. Não nasceu ninguém na importância da profecia de João Batista. Quando está nas vésperas de morte, quando está na cadeia, quando está na prisão, também se deixa levar pelas suas questões humanas. Então, na verdade, de todas as pessoas do planeta, a única que não se deixou levar pelas questões humanas foi Jesus, amado. E ele abriu um portal, uma porta, um portal, não estou falando de nada místico, um portal no sentido tanto figurado quanto real, para uma ligação direta com Deus. Ele abriu a possibilidade, porque ele suportou algo insuportável, vamos chamar assim, não houve ninguém antes dele que suportou de tal forma essa natureza humana que tende a, nas horas críticas, se entregar e se afrouxar. Ele conseguiu suportar. Então a grande batalha de Jesus, uma delas, era com a própria carne humana, era com a própria natureza humana, e isso testifica a grandeza desse homem. Ou seja, você conseguir suportar a sua forte tendência de uma inocência perigosa, de uma fuga rápida, de uma justificação e mais um monte de coisa, para se conservar num determinado direcionamento espiritual, só aconteceu desde que a gente tem registro com Jesus. Então João, sendo nomeado por Cristo, por Jesus, como o maior daqueles gerados por mulher, esse também fraquejou e não conseguiu suportar a pressão. A expectativa dele era que Jesus em algum nível fosse libertá-lo, ou fazer algo do tipo, ou fazer algo diferente, enquanto Jesus estava lá pacientemente curando e libertando e falando com os pobres. Então João se angustia e diz assim, ai de mim, o que vai ser? É tu mesmo. E a gente também faz isso. A gente também faz isso. Ou você nunca duvidou da sua fé? Você nunca duvidou do caminho que você estava seguindo? Você nunca tentou seguir por outro caminho? Não? Você nunca estava indo numa direção e essa direção era uma direção boa, mas as coisas começaram a se tornar diferentes da sua expectativa e você nunca sentiu vontade de desistir, de sair dali? Nunca aconteceu? E aí alguns que são mais teimosos permanecem por mais tempo dentro desse lugar. Mas em algum momento a porta se fecha porque não é para você ir para lá. E essa porta se fecha por amor. Graças a Deus que acontece isso. Porque mais vale salvar sua alma do que você ganhar o mundo na força da teimosia e da perversidade. Então a palavra de hoje ela vem falar um pouco disso. Ainda que as coisas estejam indo num caminho que você não compreende, existe algo de você que testifica que esse caminho é o caminho certo. E você vai ter que orar mais, você vai ter que confiar mais, você vai ter que lidar com coisas que não são aquilo que você espera que acontecesse ou que você gostaria. E eu sei que às vezes isso é difícil. Eu sei que às vezes você queria tomar as rédeas e dizer assim para Deus, deixa que Deus que eu vou resolver isso aqui, do meu jeito. E aí, do meu jeito vai dar certo. E eu acho que todo mundo faz isso às vezes. Isso mostra a nossa humanidade e o quanto a gente precisa de Deus, amado. Quanto a gente precisa dobrar o joelho, se arrepender e voltar para o caminho mais forte. Deus faz isso com a gente. Terça-feira, às 19h30, sempre tem uma live fechada no Zoom. Às 19h30 toda terça. E é a hora para fazer isso aí. A gente vai adorar, a gente vai ficar mais tempo juntos. Esses devocionais são preparação. Se você quiser, se isso toca você, se for a sua vontade, me chama, me manda uma mensagem, acessa os links que estão aqui no YouTube, para que você faça parte disso. Para que você tenha um tempo com Deus. Para que você possa se arrepender e se reconectar e se realinhar os seus propósitos com Deus. Mais ninguém, amado. Você e Deus. Não importa se você se desviou do caminho há muito tempo, se você está pensando em se desviar, ou se você nem sabe a resposta. Que Deus abençoe a sua vida,
que você seja cheio do Espírito Santo e que isso aqui seja um chamado de você retornar ao caminho e para aquela direção que vai edificar vidas além da sua, é claro.